A Pastoral da Comunicação da Paróquia Santo Humberto de Ibirama apresenta programa Minutos do Evangelho. Apresentação: José Carlos Felício. O cordeiro imolado, de receber sabedoria, força e honra, a ele toda glória e poder, pelos séculos dos séculos, amém. A ele toda glória e poder, pelos séculos dos séculos, amém. Digno o cordeiro imolado, de receber sabedoria, força e honra, a ele toda glória e poder, pelos séculos dos séculos, amém. A ele toda glória e poder, pelos séculos dos séculos, amém. Glória a Deus Pai onipotente e a seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. É digno o Cordeiro imolado, de receber sabedoria, força e honra, a ele toda glória e poder, pelos séculos dos séculos, amém. A ele toda glória e poder, pelos séculos dos séculos, amém. Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito, bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito, bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. O Cordeiro imolado é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e a força, a honra, a glória e o louvor. A ele glória e poder pelos séculos, séculos. Domingo, 23 de novembro, solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Trechinho do Evangelho deste domingo, que nós vamos ver então no programa de hoje. E novamente o programa Minutos do Evangelho, da Pastoral da Comunicação da nossa paróquia Santo Humberto, está aqui na rádio 87.9 FM. Mais um domingo, mais um programa. Estamos já no final de novembro, praticamente um mês aí do Natal, e nos preparando nessa liturgia de hoje.
Hoje a igreja coloca, né, o último domingo, né, do ano litúrgico, que termina, né? A partir do próximo domingo, já é o primeiro do Advento, a gente já vai viver aí um novo ano litúrgico, né? Já começa um novo ano litúrgico e a igreja nos apresenta então hoje essa liturgia de Jesus como o Rei do Universo, como ele de fato o é. Com muita alegria, demos graças ao Pai por podermos estar celebrando a solenidade de Cristo Rei, que marca o fim do ano litúrgico. Imagem do Deus invisível, Jesus nos convida a compreender a sua realeza como salvação para as pessoas. Chegando à etapa final do ano jubilar da encarnação, hoje também celebramos o Dia Nacional dos Cristãos Leigos e o início da campanha para a evangelização. São todas atividades que a nossa igreja vai desenvolver, né, e a gente está iniciando tudo isso no domingo da solenidade de Jesus, Rei do Universo. E o programa de hoje, né, tem seus quadros que a gente sempre traz todo domingo, né, e hoje não vai ser diferente, né, a gente tem Momento com Maria, logo a seguir, né, a gente vai falar de uma data que foi dia 21 agora, né, que é Nossa Senhora da Apresentação, ou Apresentação de Maria no templo ainda quando menina, né, é uma gravação já que a gente fez há um tempo, né, e a gente está trazendo hoje no Momento com Maria, logo a seguir aqui, depois do Salmo da liturgia deste domingo. Também teremos o quadro Catequese na Paróquia, né, os 3 blocos aí, né, o Jennifer, Christopher e também o Eduardo, né. O do Christopher hoje a gente vai reprisar o do domingo passado, ele estava muito ocupado aí com as atividades pessoais e da igreja e acabou não conseguindo mandar, né, o quadro de hoje, né, o bloco dele de hoje, mas a gente está reprisando o bloco do domingo passado, do Christopher e da Jennifer e do Eduardo, são inéditos, né, quadros novos, blocos novos para o programa de hoje, então, momento a gente vai estar trazendo ali no bloco Catequese na Paróquia. Também teremos o Evangelho de hoje, né, com muita alegria, novamente, nosso vigário paroquial, Padre Vinícius Lucas da Silva, nos traz esse Evangelho de hoje, nos traz também uma linda reflexão deste texto de hoje, que é de Lucas, né? Evangelho de São Lucas, capítulo 23, versos 35 ao 43, onde apresenta ali, né, o Evangelho de Lucas, apresenta Jesus crucificado, falando e conversando com os ladrões que estavam ali, né? Então a gente vai ver também um momento muito bonito que se refere a toda a liturgia deste domingo, né, da solenidade de Cristo Rei do Universo. Muito bem, então, depois teremos também a agenda da paróquia, trazendo os compromissos, né, e finalizando o programa também neste domingo. Falar então agora, vamos ouvir o salmo da liturgia deste domingo, é o Salmo 121. Quanta alegria e felicidade. Vamos à casa do Pai, vamos ouvir a música do salmo e o programa está só começando aí nesse domingo, 23 de novembro, solenidade Cristo Rei do Universo. Vamos ouvir o salmo. Quanta alegria e felicidade, vamos à casa do Senhor. Quanta alegria e felicidade, vamos à casa do Senhor. Que alegria quando vi que me disseram, vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm, Jerusalém em tuas portas. Quanta alegria e felicidade, vamos à casa do Senhor. Quanta alegria e felicidade, vamos à casa do Senhor. Para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor, para louvar segundo a lei de Israel o nome do Senhor.
a sede da justiça lá está, e o trono de Davi. Quanta alegria e felicidade, vamos à casa do Senhor. Quanta alegria e felicidade, vamos à casa do Senhor. Momento com Maria, conhecendo as devoções da Santíssima Virgem. Então, nesta segunda-feira, né, dia 21, a Igreja reserva esta data para lembrar da apresentação de Nossa Senhora no templo. E o Momento com Maria de hoje, né, desse domingo, vem trazer justamente um pouquinho dessa lembrança que a Igreja faz de Nossa Senhora da apresentação, no caso, a apresentação de Nossa Senhora no Templo de Jerusalém. Muito bem, eu começo falando, né, que é sabido historicamente que todo judeu ao nascer, né, ou logo que possível, deve ser apresentado ao templo, né, uma tradição da religião judaica. E com Maria não foi diferente. A memória que a Igreja celebra no dia 21 de novembro vem exaltar justamente esse evento. Não há fundamento explícito nos evangelhos canônicos, mas algumas pistas no chamado proto-evangelho de Tiago, também no livro de Tiago, ou ainda História do Nascimento de Maria. A validade do acontecimento que lembramos possui real alicerce na tradição que a liga à dedicação da Igreja de Santa Maria Nova, construída em 543, perto do Templo de Jerusalém. A tradição da Santa Igreja, então, né, lembra e reforça, né, esse acontecimento que foi a apresentação da menina Maria, né, junto ao templo. Os manuscritos não canônicos contam que Joaquim e Ana, por muito tempo, não tinham filhos, até que nasceu Maria, cuja infância foi dedicada total e livremente a Deus, impelida pelo Espírito Santo desde a sua concepção. Tanto no Oriente quanto no Ocidente, observamos esta celebração mariana nascendo no meio do povo e, com muita sabedoria, sendo acolhida pela liturgia da Igreja. Por isso, essa festa aparece no Missal Romano a partir do ano de 1505, onde busca exaltar a Jesus através daquela que muito bem soube fazer isso com a sua própria vida, né? Maria, como partilha, né, Santo Agostinho, né, em um dos seus sermões, né? Santo Agostinho fala disso, né, em um dos seus sermões, né? Mas muitas outras vezes também, muitos outros santos relataram esse fato. Mas o que diz Santo Agostinho, então? Acaso não fez a vontade do Pai a Virgem Maria, que creu pela fé concebeu, foi escolhida dentre os homens, para que dela nos nascesse a salvação, criada por Cristo antes que Cristo, que nela fosse ele criado, fez Maria totalmente à vontade do Pai, e por isto mais valeu para ela ser discípula de Cristo do que mãe de Cristo. Maior felicidade gozou em ser discípula do que mãe de Cristo. E assim Maria era feliz, porque já antes de se dar à luz, o Mestre, antes de dar a luz ao Mestre, né, ela já o trazia na sua própria mente. Então, isso quem fala, né, é Santo Agostinho, se referindo aí a Maria como discípula de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? E ela o foi de fato, né? Além de ser mãe dele, mas ela também foi discípula.
E a prova que ela foi a primeira discípula de Jesus Cristo é justamente que depois da sua ascensão, ela ficou junto com os apóstolos, os encorajando, né, na missão que Cristo havia lhes confiado, né, e prestou grande relevância a esse trabalho missionário, encorajando e fortificando, né, todos os apóstolos no trabalho do reino. Diz a beata Maria do Divino Coração, esta beata se dedicava especial devoção à festa da apresentação de Nossa Senhora, de modo que quis que os atos mais importantes da sua vida se realizassem nesse mesmo dia. E no dia 21 de novembro de 1964, o Papa Paulo VI, na clausura da terceira sessão do Concílio Vaticano II, consagrou o mundo, né, ao coração de Maria e declarou Nossa Senhora Mãe da Igreja, justamente na data, né, onde a Igreja lembrava a apresentação de Maria no templo. Lembremos também que o próprio Cristo, né, foi também apresentado ao templo em tenra idade, né, para ser circuncidado. Para a mulher era diferente, né, essa apresentação, mas também era feita a apresentação junto ao templo de Salomão, ou o templo de Jerusalém. Então, com muita alegria que a gente lembra essa data, né, que vai ser amanhã, né, no dia 21 de novembro, o dia, então, de Nossa Senhora da Apresentação, né, ou a apresentação de Nossa Senhora, Mãe do Senhor, no templo. Para encerrar, então, o Momento com Maria de hoje, vamos fazer uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Eu te chamo Maria, tu logo chamas Jesus. Quando eu te chamo Maria, tu logo chamas Jesus. Ao som do meu instrumento, teu nome eu quero cantar, e tu em meu coração, teu nome has de gravar. E tu em meu coração, teu nome has de gravar. Maria, mil vezes Maria, nos lábios, no coração. Maria, eu quero chamar-te nas horas de aflição. Maria, eu quero chamar-te nas horas de aflição. Tu és o perpétuo socorro em toda e cada aflição, e o teu olhar, ó Maria, nos rouba o coração. E o teu olhar, ó Maria, nos rouba o coração. Maria, mil vezes Maria, teu nome eu quero dizer, nos lábios teu nome santo, assim eu quero morrer. Nos lábios teu
Gabriel, repete Ave Maria. E o anjo São Gabriel, repete Ave Maria. Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Catequese na Paróquia. Para você, jovem de todas as idades. Nesta semana, somos convidados a olhar para homens e mulheres que viveram a fé com coragem, inteligência, simplicidade e entrega total. São testemunhos vivos de que seguir Jesus não é uma teoria, é uma decisão diária que transforma o coração. Começamos a semana no dia 24 com Santo André Dunglac e seus companheiros mártires. Eles viveram no Vietnã e deram a própria vida por amor a Cristo. Mesmo perseguidos, não negaram a fé. Seu testemunho nos lembra que o amor verdadeiro não recua diante do medo. Como nos recorda o Papa São João Paulo II, a fé que não se torna cultura não é plenamente acolhida.
Jovens, viver a fé hoje também exige coragem. Coragem de ser diferente, de defender o bem, de não se curvar à mentira. Já no dia 25 temos Santa Catarina de Alexandria, padroeira dos filósofos. Jovem, inteligente, firme, discutia com os sábios e jamais abandonou a fé. Ela mostrava que a fé e a razão não se opõem, se completam. Santa Catarina nos ensina que buscar a verdade não é fraqueza, é ato de amor por Deus. Como dizia Santo Agostinho, não sair de ti mesmo, volta para dentro de ti, no homem interior habita a verdade. Já na quarta-feira, dia 26, temos São Leonardo de Porto Maurício, padroeiro dos sacerdotes, grande pregador das missões populares. Ele levava as pessoas à conversão com palavras simples e um coração ardente. Ele dizia: quem ama Maria nunca se perde. Vamos de novo? Quem ama Maria nunca se perde. Jovens, rezar, amar Maria, ter intimidade com Deus é o que nos mantém de pé quando tudo parece desabar. No dia 27 temos Nossa Senhora das Graças e a Medalha Milagrosa. Neste dia, Maria se manifesta como mãe que derrama graça sobre o mundo. Na imagem da medalha, suas mãos estão estendidas, lançando raios de luz que representam as graças que ela deseja conceder a quem pede. O Papa Francisco nos lembrava: Maria é a mãe que nos ensina a confiar mesmo quando não entendemos tudo. Jovens, nunca tenham medo de se aproximar de Maria. Ela nunca afasta, ela sempre conduz a Jesus. No dia 28 também temos uma Santa Catarina, mas é de Lauboré, a jovem religiosa que recebeu as aparições de Nossa Senhora das Graças. Ela ouviu da própria Virgem o pedido para cunhar a medalha. Viveu escondida, simples, silenciosa, mas seu sim alcançou o mundo inteiro. Ela nos ensina que Deus faz coisas grandiosas através de corações humildes. Já no dia 19 temos São Francisco Antônio Fasani, o verdadeiro ministro franciscano. Chamado de Pai dos Pobres, ele era a presença viva de misericórdia. Ajudava, escutava, aconselhava e acolhia. Ele compreendeu que autoridade é serviço e liderança é doação. Como dizia o Papa Francisco, o verdadeiro poder é o serviço. E no último dia deste mês temos Santo André Apóstolo, o primeiro chamado. Ele ouviu de Jesus: vinde e vede. E assim nunca mais foi o mesmo. E não guardou o tesouro para si, foi buscar seu irmão Pedro e o levou até Cristo. Santo André nos ensina que quem encontra Jesus não guarda, mas sim compartilha. Como diz a Escritura, encontramos o Messias. Jovens, essa semana é um convite claro para que possamos rezar juntos assim: Senhor, faz de nós jovens firmes na fé, humildes no coração e corajosos na missão. Amém? Até a próxima. Paz e bem. Corpus Christi salva me.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Olá, meu nome é Eduardo Adolfo Flores, eu sou ministro da Eucaristia da Paróquia Santo Berto. E hoje estamos aqui para continuar a leitura sobre o livro Catequeses de São Curadars. Estamos falando sobre as prerrogativas da alma pura, a importância que uma alma pura tem em nossas vidas. Como é bela uma alma! Nosso Senhor mostrou uma a Santa Catarina. Ela achou-a tão bela que disse: Senhor, se eu não soubesse que há um Deus, julgaria que ela fosse um. A imagem de Deus reflete-se numa alma pura como o sol na água. Isso nos deixa bem claro a importância de se ter alma pura, ao qual nós já comentamos anteriormente. E um dos reflexos de uma alma pura realmente é a presença de Deus, e é o Deus realmente à nossa frente. Uma alma pura é a admiração das três pessoas da Santíssima Trindade. O Pai contempla sua obra, eis a minha criatura. O Filho, o preço do seu sangue. Conhecemos a beleza de um objeto pelo preço que ele custa. O Espírito Santo habita nela como num templo. Então aqui também temos algumas situações ao qual nos chama muita atenção. Ele diz que o Pai contempla a sua obra, ou seja, a alma. Eis a minha criatura. Todos nós sabemos que todos nós fomos criados por Deus e para Deus. E a alma também é indiferente. Tanto é que uma alma sem Deus é uma alma sedenta por ajuda. O Filho, o preço do seu sangue. Afinal de contas, Jesus Cristo veio para nos salvar, para nos livrar do fogo do inferno, da mansão dos mortos. Ele veio, a partir da sua crucificação e ressurreição, a abrir as portas do céu. E o Espírito Santo. Afinal, o Espírito Santo necessita de uma casa. E a alma é a casa do Espírito Santo a qual ele habita. Ele faz jorrar a vida e tenta, com a sua iluminação, nos levar ao caminho da Jerusalém celeste, para estarmos juntos diante de Deus. Que essas reflexões nos façam ter a noção da importância de cuidar das nossas almas, do alimento da pureza da Eucaristia, que é o alimento da alma ao qual ela necessita tanto para buscar o reino dos céus e ser ainda mais uma alma puritana. Obrigado a todos e até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá a todos, eu me chamo Christopher, sou ministro extraordinário da Eucaristia aqui na Matriz Santo Berto e venho como catequista dar continuidade a este quadro maravilhoso, Professium Fidei, que vem do latim Profissão de Fé. Pois muito bem, estamos estudando os dogmas da Igreja Católica, no caso o dogma da existência de Deus, que tiramos do primeiro artigo do Credo Apostólico, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E hoje vamos então ver a quinta via de São Tomás de Aquino. Pois bem, essa quinta via de São Tomás de Aquino é uma via vulgarmente conhecida. Todo crente, quase todo crente, pastor, padres com certeza estudam isso, mas vamos dizer, todo fiel, no fim das contas, já teve acesso a esse conhecimento, mesmo que vulgarmente. O que eu quero dizer? Diante de uma proposta de refutação de um ateu, o crente não aceita que não existe Deus justamente pelo fato de
observar o mundo e ver que tudo no mundo tem uma certa ordem, né? Pois bem, a quinta via de São Tomás de Aquino é exatamente essa, o governo dos entes. Tudo neste mundo é governado, né? Tudo existe uma ordem. E essa ordem, ela é, de alguma forma, vista aos nossos olhos, né? Como a gente já estudou em nas outras 4 vias, né? Inclusive a última, né? Existe uma graduação. Assim também, por si só, existe uma ordem, existe uma hierarquia, existem fenômenos na natureza que não podem acontecer ao simples acaso, como dizem os evolucionistas, né? Que tudo tudo é aleatório, tudo é acaso. Não pode ser assim, tem uma ordem, né? Inclusive nos animais, né? Os animais são o melhor exemplo disso, pois os animais, segundo a nossa doutrina, eles não possuem alma. Só que eles são governados por Deus, de alguma forma, porque, como por exemplo, vamos lá, um determinado peixe, vamos dizer, a peixe-mãe deixou a ova lá no rio, numa região do rio, próximo da nascente, e a ova cresceu, né, e germinou e tudo mais, todo o processo de gestação do peixe, né, que não cabe aqui dizer, e se tornou um peixe. E esse peixe, né, principalmente o peixe feminino, né, ele tem a tendência de ir para o mar. Ele vai descendo o rio e vai para o mar. Num determinado momento da sua vida, ele volta exatamente para o lugar onde ele nasceu. Ora, mas o peixe tem GPS, né? Principalmente o salmão, né, faz essa trajetória, né? O peixe então tem GPS para ele conseguir chegar ao lugar onde ele nasceu, né? Não, obviamente não, mas como é que ele sabe? Ele sabe porque existe algo, uma força, uma certa inteligência, porque os animais não possuem intelecto. Eles não possuem o pensamento racional como nós. Mas eles, de alguma forma, são guiados pelo instinto, né? Então, assim, o peixe consegue chegar no lugar onde ele nasceu, né? Isso é um exemplo do peixe, né? No caso, eu acho que é o salmão que faz essa trajetória. Mas existem N situações, por exemplo, o cavalo que já nasce sabendo andar e já sabe, e já tem a ciência de inclusive, chegar na mãe e amamentar, né? Então, no reino animal, em todas as espécies, existe uma ordem, existe uma lógica de acontecimento das coisas, né? E essa lógica, logicamente, é para prevalecer a sobrevivência, né? Então, esse instinto de sobrevivência, ele funciona como se fosse uma programação interna de todo animal, né? O seu instinto natural. E isso não pode acontecer simplesmente do acaso, porque não é só o simples animal sobreviver, mas muita coisa, né? Todo um ecossistema depende da ação de um determinado animal, né? Vários animais, por exemplo, têm a finalidade de polinização, né? Pegar as flores ou as sementes e jogar e espalhar em diversos locais e elas germinarem, né? Então toda a semente, por exemplo, a semente do pinhão, né, que vem que a gralha azul leva e aloca em um determinado lugar, e daí nasce um pinheiro, e daí assim se construiu toda a floresta araucária, né? Esse é o caso da gralha azul, mas tem diversas situações na natureza, não caberíamos aqui dizer, porque isso aqui não é um quadro de biologia, né? Mas na biologia e no mundo animal e na natureza e no ecossistema existe uma lógica, como se alguma programação estivesse governando cada coisa para o seu devido fim, e esse fim fazer parte de um todo, de uma obra inteira. E essa programação, o dono dessa programação, o gerente que dá esse comando é Deus. É isso que a quinta via de São Tomás de Aquino nos fala. Bom, mas o animal, tudo bem, o animal ele tem essa programação pelo seu instinto, né? Mas e o homem?
Bom, o homem, de certa forma, ele manifesta o seu instinto. Mas nós, como criaturas especiais, nós temos o livre-arbítrio de querer obedecer a Deus ou não, né? E se não obedecermos a Deus, então quer dizer que vamos obedecê-los pelo nosso instinto natural? Não, porque não cabe aqui dizer, mas nós estamos à mercê do pecado original. Então, se nós nos afastarmos de Deus, certamente não vamos seguir a vontade de Deus, vamos seguir a nossa animalidade que vai tender para o mal, né? Mas isso é um assunto para outra hora, né? O que devemos entender, né, é que possamos entender que realmente quem governa esse mundo é Deus Todo-Poderoso e que possamos obedecer à vontade dele para o bem da sua obra. E eu desejo a todos um bom domingo e uma ótima semana. Patem Domini Omnibus. A paz do Senhor para todos. Amém. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. 87,9. A sintonia do sucesso. Proclamação do Evangelho. O momento mais importante do seu dia. A palavra do Senhor. Como pastor, é Deus que vem chegando, vem como rei, ovelhas procurando, porque Ele é Pai, a todos quer reunidos. Ao mundo envia o Filho aos excluídos. O seu reino é bem diferente dos judeus, não é rei simplesmente. É de todos o reino do amor. Sem domínio, Jesus é o Senhor. O Rei do mundo foi crucificado, como inocente fora condenado. Porém a morte foi por Deus vencida. Ressuscitado, o Cristo é Rei da vida. O seu reino é bem diferente dos judeus, não é rei simplesmente. É de todos o reino do amor. Sem domínio, Jesus é o Senhor. O Rei Jesus levou para a vitória o bem, a paz, justiça e verdade. O Rei Jesus, humilde e sem glória, da escravidão conquista a liberdade. O seu reino é bem diferente dos judeus, não é rei simplesmente. É de todos o reino do amor. Sem domínio, Jesus é o Senhor. Queridos irmãos e irmãs, ouçamos o Evangelho deste domingo, dia de Cristo, Rei do Universo. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou. Salve a si mesmo, se de fato és o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximando-se. Ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro:
este é o Rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu, dizendo: Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrardes no teu reinado. Jesus lhe respondeu: Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje nós concluímos o ano litúrgico, mas essa semana que segue, ainda estamos no ano litúrgico ano C, a igreja divide em anos A, B e C, no ano C, e a partir do próximo sábado, às 19 horas, 18 horas, 19 horas, com as missas, nós já iniciamos um novo ano litúrgico, que é o Advent. E hoje nós celebramos um dia muito especial, Cristo Rei do Universo. Concluímos o nosso ano proclamando a todo mundo que, na verdade, o próprio Jesus é o nosso Cristo. O evangelho que nós ouvimos relata, então, o próprio Senhor que está na sua cruz. E na cruz, o próprio Senhor, o próprio Deus, faz dela, de um instrumento de tortura, a um trono. É ali que Jesus reina, porque ali ele entrega a nossa vida, ou melhor, entrega a sua vida para a nossa salvação. E ali se torna um trono, onde ele reina. Por isso que nas nossas igrejas nós sempre temos o crucificado. Não uma cruz vazia, mas o crucificado, porque a redenção, a nossa fé, passa pela cruz. É necessário que ele passasse pela cruz para redimir todos os pecadores. E hoje, como fiéis cristãos, como amantes de Cristo, nós dizemos a todo mundo: o Senhor é o Rei da nossa vida. E devemos todos os dias falar isso, que o Senhor reine no nosso coração, que o Senhor reine na nossa vida e possa fazer a sua vontade no nosso meio. Se nós permitirmos, todos nós, a sociedade toda, permitir que o próprio Cristo reine em nossos corações, sem dúvidas, teremos um mundo ainda muito melhor. Um mundo bom, um mundo sem injustiças, um mundo de paz. Mas é preciso que cada um de nós, deixe que o Cristo faça o seu reinado no nosso coração. Por isso que, mesmo que as nações não mais tenham Cristo como Rei, mas se nosso coração for um trono, ele ainda assim vai reinar sobre tudo. Permitamos, queridos irmãos e irmãs, que o Senhor Jesus faça a mudança na nossa vida. Que Deus abençoe você. Nós
Existe um estilo de vida no qual a simplicidade traz alegria e a humildade leva à felicidade. Onde aprendemos que menos é mais e que é dando que se recebe. É o nosso refúgio diante do caos e a luz que nos guia em momentos de trevas. É um lugar onde o ferido recebe cura e o arrependido misericórdia. Aqui, nossos dias se libertam da ansiedade e nossas noites descansam com mais paz. Então, onde está esta esperança e quem conhece o caminho? Nossa esperança está em Jesus Cristo. Em sua igreja temos o caminho. Se você quer preencher este vazio ou busca o caminho de casa, nós convidamos você a experimentar a paz que somente vem de Deus. Nós somos católicos. Bem-vindo à sua casa. Agora, a agenda da paróquia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Vamos falar sobre o dízimo? Nosso dízimo nos torna melhores, mais sensíveis às necessidades do próximo, atentos à comunidade. Oração do dizimista. Senhor, fazei que eu seja um dizimista consciente. Cada dízimo que eu der seja um verdadeiro agradecimento, um ato de amor, um reconhecimento de tua bondade para comigo. Sei que tudo que tenho de bom vem de ti. Paz, saúde, amor, prosperidade, bens. Ajudai-me a dar com liberdade e justiça. Tirai todo o egoísmo do meu coração, que eu possa amar cada vez mais o meu irmão. Quero ser um instrumento de paz e amor em tuas mãos. Que o meu dízimo seja agradável a ti, Senhor. Amém. Confia, reparte, ama. Jesus sempre espera por nós de braços abertos. Terminando o programa deste domingo, 23 de novembro, né? Praticamente daqui a um mês já é Natal, né? O ano está terminando. De fato, passou muito rápido esse ano, né? Os anos estão passando rapidamente, né? E 2025 não foi diferente, né? Me parece, até a impressão que eu tenho, que passou mais rápido ainda. Mas vamos então encerrar o programa com o último bloco, né? A agenda da nossa paróquia. Mas antes, falar do dízimo. A coordenação da pastoral do dízimo, né, onde tem, né, juntamente com o CPP, que é o Conselho Pastoral Paroquial, né, devem continuamente serem informados sobre a situação econômica da paróquia, pois dela dependem os novos investimentos pastorais, principalmente na evangelização. O dízimo devolvido com amor faz-nos mais generosos, e isso agrada a Deus. Faz-nos mais desapegados dos bens terrenos, faz-nos menos egoístas. Isso é sinal de amor. Nesse sentido, o dízimo, quando manifesta a bondade do coração do fiel, contribui diretamente para a nossa salvação. Lembremos disso, né? E vamos procurar
ser mais dignos na oferta do nosso dízimo, né? Falamos então da agenda da nossa paróquia, começamos já falando, e a partir do dia 17 agora de novembro, né, foi aberta as inscrições para a Catequese 2025 aqui na nossa paróquia, né, em todas as comunidades e também na matriz, né. Então agora, no primeiro momento, do dia 17 de novembro a 20 de dezembro, né, as matrículas estão abertas nesse primeiro período, né, crianças que completarem 10 anos até 28 de fevereiro, certo? Até 28 de fevereiro, quem completar 10 anos. Vai ter um segundo período de matrícula que inicia no dia 4 de fevereiro do ano que vem e vai até 28 de fevereiro, então, pessoal, não percam a data, né? Então, 17 de novembro começou agora, vai até 20 de dezembro e depois 4 de fevereiro a 28 de fevereiro é o segundo momento lá para a Catequese 2026, né? Catequese 2026. Até o folder eu andei divulgando errado, aí está 2025, a gente vai corrigir, né? Muito bem. Também haverá no dia 6 de dezembro, é sábado, 3 da tarde, na Igreja Matriz Santo Berto, preparação para pais e padrinhos, a última desse ano, né, para o batismo, né? Então também está inscrições, você pode estar ligando lá na Secretaria Paroquial e dando o nome lá com a Ivonete, né? Esses folders estão sendo divulgados também nas nossas redes sociais, né? Eu só vou corrigir esse da catequese aí, que está como 2025, né? A gente está essa catequese é para 2026. Também falar da agenda da nossa paróquia, né? Dessa semana, dia 25 de novembro, terça-feira, como de costume, né? Temos aí o Terço dos Homens, Igreja Bom Jesus, bairro Bela Vista e Progresso. Também nesse dia 25 de novembro, a nossa paróquia comemora 75 anos de fundação. São 75 anos da paróquia Santo Berto, né? Não é da comunidade católica, é da paróquia. É importante deixar isso bem separado, né? Que a comunidade católica aqui tem 120 anos esse ano, né? 120 anos, gente. Né? E a paróquia 75. Muito tempo, né? Muito tempo mesmo. Quarta-feira, 26 de novembro, 7h30 da noite, temos a missa na Igreja Matriz Santo Berto. Depois da missa haverá uma procissão em direção à Gruta de Nossa Senhora das Graças, né? E dia de Nossa Senhora das Graças é dia 27, né, de novembro, mas vai ser feito na quarta-feira. Essa é uma homenagem a Nossa Senhora das Graças, a lembrança a ela, né? Se não me engano, também nesse dia vai ser feito, né, por assim se dizer, né, a inauguração das placas, né, que estão afixadas lá na Igreja Matriz, placas em comemoração a momentos importantes aqui da nossa paróquia, estavam guardadas, né, lá na casa paroquial, e o Padre Rafael desencavou isso aí e colocou lá no seu devido lugar, né, em destaque aqui na Igreja Matriz. Muito bem. Quinta-feira, 27 de novembro, 7h30 da noite, é dia de Nossa Senhora das Graças, né? Mas vai ter missa na Igreja São Pedro e São Paulo de Dalberge. Indo para o sábado, sábado 29 de novembro, inicia aí então a missa Rorate, dia 29 de novembro, primeiro sábado antes do primeiro domingo do Advento, inicia a missa Rorate, aquela missa da madrugada, né? Em honra a Nossa Senhora, né, às 4h30 da manhã na Igreja Matriz, então, no sábado 29 de novembro, 4h30 da manhã, né, caiu o convite. E no domingo, 30 de novembro, né, o último domingo do mês de novembro, mas é o primeiro domingo do Advento, missa na Igreja Matriz às 8 da manhã, e depois missa na Igreja Matriz também às 7 da noite, né. Encerra-se aí, então, o período de novembro, e já entramos aí no tempo do Advento. Muito bem, né? Seria isso que a gente teria para trazer hoje. O Padre Rafael nos dá a sua bênção nesse final de programa, né? Ficamos com ela. Lembrando, né, hoje ainda, 7h30 da noite, na Igreja Matriz Santo Berto, teremos Santa Missa, né? Agora à tarde ainda, né, iniciando às 1h30, temos encontro de formação, né, dos novos ministros aqui da nossa paróquia, né? Agora à tarde a formação é com os padres, né? Então eu não sei dizer para vocês se será o Padre Rafael ou o Padre Vinícius ou os dois, né? Não sei.
mas vai ser com os padres, então, essa formação hoje de tarde, né? E domingo que vem, dia 30, encerra essa formação com o último encontro, então, de formação de novos ministros da nossa paróquia. Se eu não me engano, são 13 ministros, né? Muito importante isso para toda a paróquia. Bom final de domingo a todos, né? Lembrando que amanhã, 6 da manhã, programa Minutos do Evangelho na Rádio Belos Vales, 89.9 FM. E ao meio-dia, aqui na Rádio Comunitária, 87.9 FM, com reprise às 7 da noite, né? Bom domingo a todos, né? Fiquemos na graça do Senhor. Meus queridos, encerrando o nosso programa, quero dedicar a vocês a nossa bênção, pela intercessão de Santo Berto, de Nossa Senhora, nossa Mãe e Rainha, de todos os santos padroeiros de nossa paróquia. Que Deus te proteja, te abençoe, fortaleça a você, toda a tua família, os teus trabalhos e derrame grandes bênçãos abundantemente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Povos e reinará. Falou Deus, o Senhor chamou a terra, do nascente ao poente a convocou. Deus refúgio em Sião, beleza plena, não se cala ante nós que Ele chamou. Deus refúgio em Sião, beleza plena, não se cala ante nós que Ele chamou. O Filho do Homem virá, virá, na sua glória virá, virá, para julgar virá, virá, todos os povos e reinará. Reuni na minha frente os meus eleitos, que aliança selaram de um altar. Testemunho será o próprio céu, porque Deus Ele mesmo vai julgar. Testemunho será o próprio céu, porque Deus Ele mesmo vai julgar. Homem virá, virá, na sua glória virá, virá, para julgar virá, virá, todos os povos e reinará. Eu não vim criticar teus sacrifícios, estão diante de mim teus holocaustos. Não preciso do gado de teus campos, nem dos muitos carneiros de teus pastos. Não preciso do gado de teus campos, nem dos muitos carneiros de teus pastos. O Filho do Homem virá, virá, na sua glória virá, virá, para julgar virá, virá, todos os povos e reinará. Faz a Deus sacrifício de louvor, cumpre os votos que a Ele tu fizeste. Vem me invoca na hora das angústias, eu virei te livrar do que sofreste. Vem me invoca na hora das angústias, eu virei te livrar do que sofreste. O Filho do Homem virá, virá, na sua glória virá, virá, para julgar virá, virá, todos os povos e reinará. Programa Minutos do Evangelho com José Carlos Felício.
De segunda a sexta em 2 horários, ao meio-dia e às 7 da noite. E aos domingos, meio-dia. Realização: Pastoral da Comunicação, Paróquia Santo Humberto.